Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 16, né? Segunda-feira. Vamos terminar esse conteúdo, pessoal. Eu estou querendo fazer a prova de vocês, mas eu não terminei ainda vocês nem fizeram atividade, né? O oitavo ano B já vai fazer atividade já vai fazer prova quarta-feira. E vocês, eu acho que não vai dar tempo de fazer quarta. Quarta-feira eu vou corrigir a atividade de vocês ainda. Mas tá bom, vamos lá. Vamos terminar isso daí. Nós paramos lá na 294. Só que é o seguinte, pessoal. Eu já expliquei essa parte, né? Eu acho, né? Eu já expliquei por verdade que é a fase. Mas vamos lá, vamos falar novamente aí. Sei. Não, nós paramos nas dônadas, né? Eu acho que foi nas dônadas, masculino e feminino. Isso. Então vamos lá, puberdade. Pessoal, a puberdade é uma fase, é quando deixa de ser criança, passa para puberdade, e depois da puberdade vem a adolescência, logo em seguida da adolescência vem a fase adulta. Tá? A puberdade ela começa por volta dos 12 e vai no máximo até 13, 14. Aí começa a adolescência, tá? As meninas, a adolescência vai até os 18. Isso segundo o Ministério da Saúde, tá? A OMS, o Ministério da Saúde, determina que infância é até os 11, quando inicia 11 anos, até 13, até os 13 é puberdade, aí entra na adolescência, vai até os 18, tendo uma grande variação aí. Tem gente que com 19 ainda está na adolescência, tá? Isso pode acontecer. As meninas amadurecem mais rápido que os meninos, tá? Entram na adolescência mais rápido, tudo das meninas antes dos meninos. Amadurece em todos os sentidos, porque a puberdade é o período em que ocorrem diversas alterações no corpo, né? Alterações fisiológicas, anatômicas, psicológicas, emocionais, né? É um período de transição. Por isso que eu costumo dizer que a aborrecência, né, é um período difícil. Eu nem falo adolescente, eu falo aborrecente, porque essa fase é a pior fase do ser humano. Os adolescentes, quando entram na puberdade e depois entram na adolescência, eles ficam. Essa fase é uma fase de inquietação, na realidade. Não sabe o que quer, não está satisfeito com o corpo, uma hora que é uma coisa, depois que é outra, muda de humor como quem muda de roupa, sabe? É assim, inconstante. Então eu convivo com adolescente, eu nem dou muita bola, entendeu? Porque tem coisas assim que a gente não pode nem levar em consideração, porque sabe que é uma fase que tem dia que tá falando, tchau, você conversa, quer saber de tudo, fala demais. Tem dia que se tranca no quarto, fica o dia inteiro lá no quarto pensando na vida, jogando, fazendo sei lá o quê, entendeu? Aí já sai, já quer conversar de novo. Então é uma fase onde muda de humor como quem muda de roupa. Uma fase onde você satisfazer um adolescente é difícil, muito difícil. Dizer que um adolescente é feliz é muito raro. Os adolescentes não são felizes. Os adolescentes passam a ser felizes depois, na fase adulta, né? Quando deixam essa adolescência, essa fase de transição, porque nunca estão contentes com nada, né? Então, como que pode ser feliz se não está contente com nada? É o corpo, é o cabelo, é tudo, né? Tudo tem alguma coisa para poder contrariar o adolescente. Então, essa é a fase.
e ela vai variar de 11 a 12 ou 13 anos, tá? E é a fase aonde vai começar a, a produção de hormônios. Nós costumamos dizer que estão com o hormônio à flor da pele. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas muita gente fala: ah, cuidado, agora estão com os hormônios à flor da pele. Essa idade é uma idade onde a sexualidade começa a aparecer. Exatamente, começa a produzir os hormônios, começam a aparecer as características secundárias, né? As características secundárias, tanto femininas quanto masculinas, tá? Então, não é para todo mundo que a puberdade começa com 11 anos, nem para todos que terminam com 12, 13, tá? Tem uma grande variação aí. Vou ler essa parte aí para vocês entenderem melhor do que é que eu estou falando. Aí terminar. Esse é um período em que ocorrem diversas alterações no corpo humano, tanto anatômicas e fisiológicas, como psicológicas e emocionais. É a transição entre infância e adolescência. Quando comparamos duas crianças de sexos diferentes, conseguimos distingui-las por suas características sexuais primárias, que são seus órgãos genitais externos, que tornam possível a identificação como menina ou menino. O desenvolvimento do corpo das meninas até se tornarem mulheres e dos meninos até se tornarem homens acontece de maneira diferente. As diferenças físicas e comportamentais se tornam mais nítidas e têm uma finalidade: preparar o corpo para deixar descendentes, perpetuando a espécie. Tá? O desenvolvimento de meninos e meninas é gradativo e começa por volta de 11 anos. Nesse período começam a surgir as características sexuais secundárias, como os pelos pubianos, a voz nos meninos fica mais grave, o desenvolvimento das mamas nas meninas, até o amadurecimento dos sistemas genitais responsáveis pela reprodução. Muitas outras diferenças vão surgir por ação dos hormônios produzidos pela glândula hipófise. Tais características, entretanto, não ocorrem em todas as pessoas da mesma maneira e na mesma idade. É possível que, em um grupo de rapazes de 14 anos, alguns já tenham desenvolvido suas características secundárias, mas outros ainda estejam no início desse processo. O mesmo ocorre com as meninas, que costumam se desenvolver mais cedo que os meninos. Então, é o que eu disse aí, né? Olha lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente estipulou que a adolescência se inicia aos 12 anos e se encerra aos 18. Essa é uma média, mas, como dito anteriormente, a puberdade é marcada por diversas alterações no corpo e no comportamento do indivíduo, podendo ocorrer naturalmente antes ou após os 12 anos, e a adolescência pode se estender para além dos 18 anos. Existem muitos casos de jovens com 18, com 19 anos que ainda estão na fase da adolescência. Essas características, pessoal, como ele disse aqui, não são para todos da mesma intensidade e nem na mesma idade, né? Tipo, às vezes você pode conhecer um menino que com 15 anos ele já tem barba, e bastante, barba mesmo, né? Não é penugem não, barba mesmo. E às vezes um menino de 16, 17 que ainda não tem. Então depende de hormônios, tá? Depende muito também de ter pouco ou as características secundárias serem mais acentuadas ou menos acentuadas, também depende da carga genética, né, que ele leva. É claro que também tem os fatores ambientais, né, que determinam algumas coisas, né? Também tem isso, alguns desenvolvimentos hoje em dia
Os meninos vão cedo para academia, fazem musculação para poder desenvolver o bíceps, o tríceps, né? Para ficar com o braço musculoso, apesar de que nessa fase eles começam a desenvolver esse músculo, mas querem desenvolver com mais rapidez, né? Mostrarem o músculo para as meninas, né? As meninas, o contrário, já começa o quê? O quadril fica mais largo, né? As coxas ficam redondinhas, cria bunda, vamos dizer assim, falando português claro, né? Os seios aumentam. Os meninos, ao contrário das meninas, o quadril, não que ele fique menor, mas tem uma aparência menor, porque enquanto a menina, o quadril fica mais largo, o homem fica com isso aqui mais largo. Os ombros, as costas do homem fica mais larga. Então, quando você olha, dá a impressão de que o quadril dele é bem menor. Mas não é, é porque, é claro que é menor do que das mulheres, com certeza, né? É bem menor, mesmo porque a mulher tem que estar, ela está sendo preparada para a reprodução, né? Então, o corpo dela é de forma diferente, mas nos meninos são essas alterações que ocorrem, tá? Então, nas meninas aí, características sexuais secundárias femininas. Então, o que vai agir aí? O estrógeno, né? O estrógeno é o hormônio que vai agir aí e vai trazer o crescimento das glândulas mamárias, né? Então, a menina vai adquirir, vai ter seios, né? As mamas vão crescer, o aparecimento de cabelos, tanto pubianos quanto nas axilas, né? O amadurecimento dos órgãos sexuais e a menarca. A menarca é a fase em que normalmente os pais dizem, quando a menina entra na menarca, os pais já se preocupam. Ah, ela já é uma mulher. Não é mais uma menina, já é uma mulher. Por quê? A menarca é a primeira menstruação. E após a primeira menstruação, ela já está preparando o corpo dela já está, na realidade, está preparando o corpo para reprodução. Mas tem meninas que entram na menarca depois de 6, 7 meses já estão engravidando. Tem um corpo de menina gerando um outro corpo. Mas mesmo assim é gerado esse ser. Por quê? Porque ela já está na menarca, né? Ela já chegou na menarca, que é a primeira menstruação. Esses hormônios todos, pessoal, eles agem, é claro, sempre estão ali. Só que nessa fase é onde vai regularizar a taxa desse hormônio, tá? E ter mais seio ou menos seio, quadril mais largo ou quadril mais estreito, coxa mais grossa, coxa mais fina. Isso daí é uma questão genética, porque você vem lá dos seus pais, você vai receber. Você pode mudar o seu fenótipo, como eu disse, né? A gente olha para a pessoa, eu estou vendo o fenótipo dela, né? Mas ela pode mudar o fenótipo, né? Nós vimos isso lá na unidade 1. Fenótipo é algo que pode ser mudado, né? Se eu quiser chegar amanhã na escola loira, eu pinto o cabelo hoje, eu chego loira. Eu mudei meu fenótipo. Mas o meu genótipo tá lá para cabelo castanho escuro, né? Então, as características secundárias, sexuais secundárias, também são determinadas pelos genes, pelos cromossomos, né? Então, a gente herda lá dos pais, tá? Existem características sexuais secundárias que são servem tanto para as meninas quanto para os meninos. Uma delas, o aparecimento de cabelo no corpo, região pubiana, nas pernas, nos braços, nas axilas, só que com um diferencial.
O hormônio testosterona, que é o hormônio responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos, os meninos produzem em grande quantidade e esse hormônio faz com que os meninos liberem nessa fase um cheiro característico, como se fosse um feratormônio, né? Mas isso acontece só em animais, o feratormônio. Mas é um suor mais forte, tá? Então, nessa fase, todo mundo sabe, né? Que cada ser divino, né? Eu costumo dizer que cada um de vocês, cada um de nós, somos seres divinos, né? Cada ser divino, ele possui seu próprio cheiro, né? A gente verifica isso em relação ao perfume. Às vezes o perfume numa pessoa fica maravilhoso, no outro não, questão de pele, questão de cheiro, né? Mas nessa fase da puberdade para a adolescência, e aí mais ainda durante a adolescência, até esse testosterona, esse hormônio testosterona ficar equilibrado no corpo dos meninos, o suor desses meninos é muito intenso. E nessa fase, pessoal, é a fase aonde a higiene pessoal tem que ser muito mais acentuada. Não que se depois passou isso, não precisa fazer higiene. Não, higiene íntima, não, precisa sim, tá? Mas nessa fase, principalmente os meninos, se não se cuidarem, fica com aquele suor forte pro resto da vida. É difícil de tirar aquilo. Por mais que ele tome banho e passe desodorante, daí meia hora ele tá com um cheiro insuportável. Então, isso aí é o que? Testosterona. Então, o que deve ser feito? A higiene, a higiene íntima faz-se necessário, tá? Primeira coisa. Claro que nós sabemos, vocês já aprenderam, que tudo que nós temos no nosso corpo, porque tem uma função. Então, o cabelo, seja ele em que área for, ele tem uma função, né? A função do cabelo é proteger, né, os nossos órgãos internos, as nossas células internas, de micro-organismos que possam penetrar no nosso corpo, né? Até mesmo porque se não tivéssemos esses cabelinhos no nariz, coitado do pulmão, né? Nossos pulmões não iam aguentar nada. Porque todo e qualquer micro-organismo, poeira e tal, ia passar direto, né? O cabelo tá ali para quê? Para impedir. Então, em todas as regiões, a mesma coisa. Tem sua função? Tem. Mas não precisa ser uma mata atlântica, né? Porque isso vai fazer com que transpire mais, principalmente nessa fase, aonde o suor é mais forte e vai ficar impregnado. Então, a higiene se faz necessária. Tipo, as meninas, normal, depilar as axilas. Por quê? Anda com blusinha cavada, tal, fica feio, né? Por questão de estética, realmente fica feio. Aquela axila toda cabeluda. Só que tem meninos que não cortam, eles não precisam. Ah, tá, menino não faz isso. Tem algumas ideias, né? Dessa forma. Pode fazer sim, mas tem umas ideias. Isso daí é questão já cultural. Passa de pai para filho isso. Pai ensina. Não, o homem não faz isso. Nada a ver, né? O fato de ser homem, a quantidade de cabelo não diz se ele é mais homem que os outros ou menos homem, né? Então, deve ser aparado todo o cabelo das axilas, deixar bem baixinho. A região pubiana também deve ter os pelos todos aparados, deixar baixinho, tá? Isso é muito importante. A higiene nessa fase é tudo. E nessa fase também é importante a higienização do rosto. Por quê? Nessa fase é que vai aumentar a quantidade de acne. Quando eu falo acne, eu estou falando espinha e cravo. São tipos de acne diferentes, mas são acne. Então, qual a melhor maneira de se evitar a acne? Lavando mais vezes o rosto, mantendo o seu rosto limpo, não deixando que o seu rosto fique oleoso para que ele não forme células sebáceas, tá? Que são as células sebáceas
ou seja, as células de gordura que vão formar tanto a espinha quanto o cravo, né? Chamado, que as pessoas chamam de cravo, mas os dois na realidade são acnes, tá? Então lavar o rosto várias vezes ao dia. Tá lá sem fazer nada, assistindo televisão, de repente lembrou, vai lá, lava o rosto com sabonete e tal, deixa ele limpinho, vai diminuir muito mais as espinhas, tá? Pessoal, começou a chover, então tá esse barulho aí, mas eu acho que dá pra gente continuar, né? Eu vou ler aqui então as características sexuais secundárias femininas e masculinas. Vamos lá. Características secundárias femininas. Durante o início da puberdade, o crescimento do corpo feminino é maior com a atuação do estrógeno, que estimula o crescimento dos ossos. Esse, porém, torna-se mais lento após a primeira menstruação, conhecida como menarca, em virtude da calcificação das placas de cartilagem que promove o crescimento dos ossos causado pelo mesmo hormônio. Eu já tinha esquecido de falar isso, por isso que eu gosto, depois da explicação, ler. Já tinha esquecido de falar, depois da menarca, pessoal, o crescimento vai diminuindo, a velocidade desse crescimento. Por isso que, na maioria das vezes, os homens são mais altos que as mulheres, porque eles não passam pelo período da menarca, tá? Nesse período, com a produção dos hormônios sexuais, ocorre um crescimento no tamanho do ovário, das tubas uterinas, do útero e da vagina. O crescimento e desenvolvimento das glândulas mamárias, que são exócrinas, também acontecem, ocasionando seu aumento e sua capacidade de produzir leite quando a mulher se reproduz. Outro detalhe que eu esqueci, mas é lá na característica masculina. Os meninos também têm glândulas mamárias, tá? Só que não vai desenvolver. Ocorre um aumento na deposição de gordura corporal da mulher, especialmente na região das mamas, coxas e quadris, modelando o corpo e o diferenciando do corpo masculino, que não apresenta esse acúmulo de gordura. Além disso, é possível identificar como características sexuais secundárias o aparecimento de espessamento de pelos nas axilas, na região pubiana, nas pernas, o aumento da oleosidade da pele, o que pode causar a acne, e mais odores no corpo. Por fim, ocorre a menarca, indicando que o corpo da mulher já está apto a receber um possível óvulo fertilizado e gerar um filho. Deve-se ter em mente, entretanto, que para ter um filho é necessário também a maturidade dos pais, que está em construção nessa fase da vida. A menstruação ocorrerá por um período de aproximadamente 30 anos da vida da mulher. Isso varia muito, viu, pessoal? Varia bastante, tá? Vamos ver aí agora. Características sexuais secundárias masculinas. No sexo masculino, com o início da produção de testosterona, ocorre o crescimento dos testículos e do pênis do rapaz, e a produção de espermatozoides se inicia. A testosterona também intensifica o crescimento dos ossos em conjunto com o hormônio do crescimento, sendo comum os rapazes crescerem mais depressa e em um período mais longo na puberdade. Por essa razão, os homens costumam, em média, ser mais altos que as mulheres. Esse hormônio também causa a alteração no formato de alguns ossos, como a pelve, que passa a ser mais estreita e longa, diferenciando-se da pelve feminina. A massa muscular se desenvolve mais acentuadamente no corpo dos rapazes. Ocorre menor deposição de gordura em áreas localizadas do corpo e um aumento na laringe, órgão em que estão as pregas vocais, que também se modificam e passam a vibrar de forma diferente.
causando alterações na voz. Inicialmente, a voz pode soar mais grave e em outros momentos mais aguda, mas ao longo do tempo ela tende a se tornar mais grave, com menos oscilações. Na puberdade, os pelos passam a adaptar, a aparecer e ficar mais abundante e espessos, principalmente nas axilas, na região púbica e na face, podendo ocorrer seu aparecimento também nas pernas, nos braços, no peito e nas coxas. A pele masculina também fica mais espessa pelo crescimento da quantidade de proteínas depositadas na região, o aumento no tamanho e o excesso de secreção de glândulas sebáceas, principalmente na face, tornam a pele mais oleosa e mais propensa a ter acne. A intensificação dos odores do corpo também está relacionada à puberdade. Outra importante característica secundária masculina é a capacidade de ejaculação. A ereção pode ser possível antes da puberdade, mas a ejaculação ocorre apenas após a secreção de testosterona, que estimula a produção de espermatozoides presentes no sêmen, substância liberada na ejaculação. Essa parte aqui, pessoal, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, tá? Na unidade 3 e unidade 4 nós vamos falar sobre o amadurecimento dos espermatozoides, a produção de sêmen, ejaculação, tudo isso nós vamos ver depois, tá? Nós vamos começar a ver sexualidade e construção da identidade, mas isso, vamos fazer isso na próxima aula. Tá chovendo demais aqui, pessoal, e parece que essa chuva está atrapalhando o áudio. Então, na próxima aula a gente continua com sexualidade e construção da identidade. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, sobre isso que foi dito até aqui, pode mandar pergunta pelo privado, tá? Que eu respondo durante a aula, sem dizer de quem foi a pergunta. Então, por hoje é só. Beijo a todos, até mais.